Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o programa CAS Consciência, na nossa CAS TV, nosso programa de todas as quintas-feiras, às 21h30, nosso cantinho espiritualista aqui na CAS TV, onde nós falamos sobre a temática espiritual, envolvendo as saídas do corpo, a aura, os chakras, as questões da imortalidade da consciência, sempre com uma abordagem bem humana, bem humorada, universalista, somando as informações espirituais de todas as áreas e equilibrando-as numa síntese bem ecumênica, bem cosmopolita. Por quê? Fenômenos espirituais acontecem com todos os seres humanos, desde a antiguidade, desde que o primeiro homem habitou esse planeta, já tinha fenômenos parapsíquicos ocorrendo com eles, além da capacidade natural anímica de cada ser, que é o pensar, que é o sentir. Capacidades parapsíquicas fazem parte da própria mente humana, do ser humano em geral. Então, essas capacidades vêm sendo estudadas desde a antiguidade, notadamente no Oriente Antigo, bem clássico, o Egito, a Índia, a China, e modernamente no Ocidente, com toda a parafernália tecnológica que a gente tem hoje, com tanta coisa acontecendo, os estudos espirituais modernos, eles estão hoje até na internet, como por exemplo, aqui na CAS TV, no nosso CAS Consciência. Então estamos utilizando a tecnologia do mundo moderno para passar a espiritualidade que é atemporal, porque espiritualidade é estado de consciência, não é uma doutrina ou um lugar aonde você vai. Não está submetida à ação do tempo, tanto para os antigos quanto para os modernos. O caminho espiritual é sempre o caminho da consciência, o caminho do despertar da lucidez, do discernimento, também o despertar do caminho do coração, com os sentimentos, com a alegria, porque de nada adianta estudar a temática espiritual se não for para ser feliz, ficar mais alegre com isso e melhorar o caráter de cada um de nós. Bom, hoje nós apresentaremos uma gravação. Eu já havia comentado isso no programa da semana passada. Estamos aqui hoje com o Vitor Hugo França, nosso amigo de muitos anos, que vai falar para nós sobre xamanismo. Eu vou fazer uma entrevista com ele aqui e quero alertar vocês também que hoje o Zeca não está aqui com a gente. Vou bater o papo diretamente com o Vitor, vou fazer as perguntas pertinentes à temática xamânica, envolvendo principalmente as experiências fora do corpo, no contexto indígena. E vou perguntar uma série de coisas ao Vitor e podendo também no próximo programa, se o Vitor tiver disponibilidade de vir novamente, trazê-lo ao vivo para que vocês possam fazer as perguntas pertinentes ao que nós comentarmos aqui hoje. O Vitor Hugo França trabalha comigo há muitos anos lá no IPPB, meu parceiro, meu irmão de jornada, e a nossa música de abertura, a nossa vinheta, o CD do Áureo Corrá, O Segredo da Coruja, foi feito em coautoria com o Vitor. O Vitor toca ali o tambor, fala alguns temas xamânicos, e o Áureo Corrá vai fazendo a trilha sonora maravilhosa, alternando faixas instrumentais com a vocalização do Vitor em outras faixas. Inclusive vou pedir à nossa amiga Kátia, a nossa produtora, que coloque a capa do CD para a gente aí na edição, para o pessoal ver. É O Segredo da Coruja. Não é tão fácil encontrar esse disco nas lojas, mas vocês podem encontrar lá no IPPB. É só ligar no 2063-5381 que manda o CD para vocês pelo correio, se vocês quiserem adquirir esse trabalho. Então, estamos aqui com o nosso amigo Vitor Hugo França, que vai falar para a gente sobre xamanismo. Tudo bom, Vitor? Boa noite. Tudo bem, Wagner? Boa noite. É uma grande alegria, de estar aqui, podendo participar do seu programa, do seu convite, esse carinho que a gente tem há tantos anos de trabalho juntos, Então, estou muito feliz de estar aqui, agradeço a você, agradeço ao Grande Espírito, a toda essa energia que moveu aí para a gente poder passar um pouco daquilo que a gente aprende, daquilo que chegou até o meu coração através dos ensinamentos que vieram dos nativos, desses grandes nativos, para poder compartilhar um pouco aí com o público, com as pessoas que estão aí nos assistindo nesse momento. Inclusive o Zeca gostaria muito de estar aqui hoje, porque ele adora a temática xamânica também, mas não deu para ele estar aqui. Então, como a Kátia diria, ele está em espírito aqui, Kátia? Em espírito, em coração aqui com a gente hoje. Antes de mais nada, só para dar um enfoque mais ou menos histórico e colocar no contexto certo, a expressão xamanismo
ela vem do século XVII, porque os ingleses navegando por cima da Sibéria viram ali tribos esquimós e, conversando com aqueles esquimós, descobriram que o homem da magia, ou mulher, dependendo da tribo, aquele que fazia ligação com o mundo espiritual, era chamado então de xamã. Xamã é uma expressão que vem do Tung, lá da Sibéria, que significa literalmente aquele que não perdeu a integração, aquele que está ligado ao mundo natural, que é o que nós chamaríamos aqui na nossa tradição indígena da América do Sul, o pajé, o homem da magia, aquele que lida com o mundo espiritual, com o invisível. Quando os ingleses retornaram para cá, para o Ocidente, a palavra xamã em inglês virou xamã, né? E daí xamanismo, internacionalmente. Em português, xamã com X, xamanismo. Então, só para colocar no contexto certo, e a gente vai começar, Vitor, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o que é a filosofia xamânica, essa tradição que vem dos indígenas e que vem de todos os povos. Então, por exemplo, você pode usar a expressão xamã para um aborígene australiano, para um Cheyenne pele vermelha americano, para um tupi-guarani nosso aqui da América do Sul. A expressão xamã e xamanismo internacionalmente, ela engloba todas essas práticas naturalistas, anímicas, espiritualistas dos povos indígenas. E a abordagem que eu pedi o Vitor aqui para fazer não é a abordagem antropológica clássica que um antropólogo faria, não. Eu pedi para ele fazer uma releitura encaminhada para dentro de um viés espiritualista, que é a temática do nosso programa, incluindo as saídas do corpo, que ele vai falar já já. Então, primeiramente, Vitor, define para os nossos telespectadores o que é o xamanismo. Certo, Wagner. Bom, essa introdução que você fez, Wagner, foi excelente, assim, colocando essa questão, até para as pessoas entenderem, né, que há milhares de anos já existem esses registros sendo pesquisados, as pessoas sabendo que existem essas técnicas, essa energia, né, que ia sendo trabalhada pelos nativos. Então, como você colocou, esse termo xamã, esse termo xamanismo tem essa referência com os australianos, com os kahunas havaianos, que também são grandes nativos que estão integrados, né? Porque uma força grande do xamanismo, que eu tento sempre passar para as pessoas, é esses valores que os nativos trabalham, que esses grandes irmãos indígenas trabalhavam aí há muitos anos, de você se conectar com a natureza, de você se conectar com todo o meio. Então, o xamã é aquele que não perde a integração, é aquele que não perde a conexão com todos os valores que existem no nosso meio, seja no reino vegetal, mineral, animal, aquático, valorizando tudo isso, valorizando uma planta, valorizando a energia do Pai Céu, como eles falam, valorizando a energia da Mãe Terra, e tudo isso de uma forma assim muito tranquila, muito sadia, sem fanatismo. Por isso, até a definição que você deu de filosofia de vida é essa exatamente a definição que eu encontro como assim principal. É uma filosofia de vida. Não é assim você pegar uma técnica que o nativo faz, deixa eu ver como é que ele faz aquilo. Não é só isso. É você trazer aquele estilo de você acordar pela manhã, já acordando, conectado com o seu meio, conectado com o seu mundo, com o seu planeta, com as energias, com essas forças que faz parte da nossa história. Quem tem um animal de estimação sabe do que eu estou falando, né? De você olhar para o seu gato, olhar para o seu cachorro e falar bom dia, de você ter esse cuidado, de ter esse carinho, de estar sabendo que tudo tem o Criador, tudo tem Deus envolvido. Essa é a principal força do xamanismo. Dentro do xamanismo, principalmente o norte-americano, principalmente ali das terras quentes do sul dos Estados Unidos, quando os xamãs falam de um poder maior em tudo, que a gente chamaria aqui Deus, o grande arquiteto do universo, o Pai Celestial, é chamado o grande espírito, não é? E aqui, no nosso tupi-guarani, é Tupã. Exatamente. Então, existe também entre os povos indígenas a definição de um poder maior. Sim. O que muda é a nomenclatura e a maneira de se dirigir a esse poder, não é? Exatamente. A gente tem assim, ao longo dos anos aí de estudo, de pesquisas, né, mas principalmente de vivenciar essa história toda, eu fui colhendo justamente esses detalhes, né, que eu acho muito valoroso, assim, lá que é uma força grande, as tribos norte-americanas, eles trabalham com o Pai Céu, né, que é a força do grande espírito, como você falou, do grande mistério,
o Alcatanca, né? É uma forma de você denominar assim uma energia criadora, magnânima. O Alcatanca, essa expressão é muito usada inclusive em CDs com temática xamânica. O que significa literalmente o Alcatanca? É essa coisa é o criador, é o grande espírito, é o grande mistério. Isso entre os índios norte-americanos. Aqui, nos nossos índios aqui, existem, por exemplo, algumas tribos que os pajés, que eles classificam como Tupã, como Yanderu, né? Yanderu. Bonita também, essa expressão, hein? É uma expressão bonita. Yanderu, né? seria correlacionado com Tupã, né? Tupã, exatamente. Yanderu. Que bonita essa expressão. Exatamente, eles cantam. Yanderu. Eles ficam cantando Yanderu, Yanderu. Eu vou até aproveitar essa expressão que eu não conhecia. Obrigado por você ter esclarecido isso, Vitor. Eu vou escrever alguma coisa sobre isso, bonito, porque né? é sonora. Yanderu representa isso, o poder superior, Deus, exatamente. O grande espírito. Vou escrever um tema, uma hora, legal, Yanderu, fazer uma canção, um poema. Vou falar para o Zeca também, que o Zeca também escreve, faz bastante poesia e canções também. Uma palavra inspirativa. Yanderu, assim, né? olha, que era bacana. Sonora, ela soa bem, né? Ô Vitor, como é que você entrou nessa jornada? Porque quando eu conheci o Vitor, já tem uns 20 anos mais ou menos, o Vitor era um estudante espiritualista que ia em diversos lugares, estava na sua busca, procurando aqui, procurando ali, já era uma coisa da índole dele. Quando eu o conheci, inclusive, numa palestra que eu fui dar lá em São Caetano, se eu não me engano, no ABC, e lá eu conheci o Vitor. Depois ele começou a vir nos cursos e palestras que eu fazia na Vila Mariana, na Carlos Petit, lá no Espaço Reviver, naquela época, né? E depois, passados uns anos, o Vitor começou a sentir um chamado interno dele na direção da questão xamânica. Então o Vitor viajou, frequentou tribos indígenas, conviveu um pouquinho com o povo nativo e devagarzinho ele foi desenvolvendo o trabalho dele, foi fazendo uma leitura de algo aqui, uma releitura ali, foi somando, usando a bagagem espiritualista que ele tinha, ele foi somando e integrando isso. Então o trabalho que o Vitor faz hoje não é o trabalho de um xamã clássico, né? Alguém que veio de uma tribo indígena para cá fazer um curso, uma vivência e depois vai voltar para lá. Não, ele mora aqui em São Paulo, continua convivendo urbanamente com as coisas normais, tem trabalho dele, faz um monte de coisa e o lado dele espiritual, ele focou todo para a parte xamânica, agregado dos valores espiritualistas gerais que ele já conhecia. Então deu um mix bem legal, porque não é aquele xamanismo clássico, porque está mesclado com algumas ideias espiritualistas que ele já tinha. Então, Vitor, eu queria saber o que te levou nessa direção, como é que foi sua iniciação nisso? Você foi com a tribo, ficou com o xamã? Conta um pouquinho da sua história entrando nessa área. Bacana, Wagner. Então, como você disse, né, eu vim assim ao longo da minha vida, desde quando eu me entendo como por ser, né, eu sempre estudei, sempre busquei esse contato com a espiritualidade, aquele chamado interior de você estar querendo sempre descobrir, além desse piloto automático que muitas pessoas vivem, a gente queria descobrir algo a mais, uma relação com a criação, com a espiritualidade, né? O que tem além de tudo isso, né? Da gente estar aqui encarnado, né? E aí eu fui estudando, fui buscando conhecimento, estudei muito com você, que eu sempre falo, Wagner é amigo e professor, a gente tem muito essa coisa de aprender né? E aproveitar, como a gente fala hoje no xamanismo, ser coiote, né? O coiote ele tem a medicina dentro dos animais de poder, de você aproveitar as oportunidades e assim, ter assim, aquela coisa de estar atento, de estar, sabe, aquela malandragem no bom sentido, de você aproveitar cada vez mais tudo que chega de bom na sua vida para você realmente absorver, trazer para a sua história. Então, eu nunca perdi a oportunidade, né? Sempre busquei, assisti muitos cursos do Wagner, estudei muito, busquei muita literatura e ao longo do tempo eu fui sentindo assim uma força interna muito grande de descobrir novos desafios, de estudar novas histórias. Então eu estudei alquimia, estudei um pouco de cabala, fui me aperfeiçoando, fui tentando trazer cada vez mais conhecimento para dentro do meu ser. E aí uma certa vez eu tive contato com um nativo, assim, foi até uma coisa muito esporádica, né? E ele olhou para mim e falou assim, você precisa despertar esse guerreiro que está dentro de você adormecido. Então eu falei, mas o que seria isso? Ele falou assim, volta para a sua trilha vermelha, volta para o seu caminho vermelho. E aí a partir daquilo entrou essa história, entrou esse recado dentro do meu coração e eu comecei a buscar informações sobre essa questão do xamanismo. Gente, é uma coisa absurda assim, porque parece que assim, é um start,
é como se estava esperando o momento certo. Eu já vim estudando muito sobre chakras, viagem astral, bioenergia de uma forma geral, alquimia, outros temas variados, mas aí quando eu comecei a pesquisar o xamanismo, começou a me dar assim, uma vontade muito grande de assim, aprofundar, de mergulhar muito nessa história. Então eu comecei a procurar vivências, comecei a ir atrás de reuniões que haviam, de palestras, de curso, e aí aquela história do universo conspirar a favor, né? Começou a chegar muito convite por e-mail, amigos que comentavam sobre vivências que iam acontecer. Então eu saí às vezes aqui de São Paulo, assim, em cima da hora, na correria, porque é devido ao trabalho, devido à vida que a gente tem, né? Ia participar das vivências, pegava o carro, ia para Minas, ia para outras cidades, chegava lá, ficava 3, 4 dias participando, e o melhor de tudo isso, gente, o que eu queria muito, não era só vivenciar, não era só sentir aquela história, eu queria entender, eu queria aprender, eu queria saber o porquê daquilo tudo e como usar aquilo na nossa vida e trazer para outras pessoas. Então, e essas vivências, Vitor, elas eram feitas, por exemplo, você foi para Minas Gerais, foi para ali, elas eram feitas por quem? Xamãs que saíam das tribos e iam fazer o trabalho com quem tivesse interessado, ou gente aqui da cidade que levava um grupo para a floresta? Como é que era isso? Normalmente era assim, Wagner, o que era muito bacana por isso, às vezes os organizadores dos locais, do sítio, lá das fazendas que faziam a organização, eles tinham contato, pessoas que já estão nesse caminho vermelho, então eles tinham contato com outros nativos, tanto aqui nossos tupi-guaranis, né, nossos índios aqui brasileiros, como com os xamãs americanos. Então eles traziam e falavam, olha, vamos estar trazendo aqui 3 índios nativo-americanos de 3 tribos diferentes, Lakota, Navarro, Cheyenne, e eles vão fazer um trabalho com vocês em 4 dias, passando a medicina deles, passando o ensinamento deles, para vocês agregarem na vida de vocês e viver no dia a dia na cidade, né? Não era só uma coisa assim, por exemplo, tirar você do seu mundo e você ficar alienado e depois voltar e ficar sem usar aquilo, não. E que isso é uma das coisas que precisa ser alertada. Às vezes, tem umas vivências xamânicas dessa, então as pessoas vão para um ambiente de natureza, ficam lá 2, 3 dias, participam de uma tenda de suor, desintoxica e tal, e depois volta para a cidade para viver nessa secura que a gente está vivendo aqui. Atualmente falta d'água em São Paulo, falta de chuva. Então, não adianta você ir para a floresta, ficar 2 dias lá e depois retornar para cá. Exatamente. Tem que arranjar um jeito de trazer alguma coisa de lá que possa valer no dia a dia. Exatamente. Aqui na área urbana, senão não adianta, né, Vitor? E isso é uma coisa que eu, assim, desde o início eu procurei estar muito atento, né? Porque eu considero o xamanismo, essa filosofia de vida, como se fosse uma grande orquestra. Então, assim, dentro da minha cabeça, todos os instrumentos são importantes para a orquestra. Então, tem lá, por exemplo, a vivência que ele ensinava sobre a técnica, sobre você se conectar com o seu animal de poder, uma técnica para você trabalhar um sistema de roda de cura, uma técnica para você trabalhar um resgate de alma, ou seja, resgatar suas energias que são fragmentadas ao longo da vida, e você recuperar, de você se refortalecer, né, regenerar novamente. Então, eu sentia tudo isso, pegava lá, que sentava às vezes em volta lá de uma fogueira com os índios, e eles iam explicando isso, falando, olha, existe isso, você pode mentalizar, você pode trabalhar essa energia. Então eu ficava assim, muito assim, como um aluno mesmo, né? Então eu anotava às vezes alguma coisinha assim, num pedaço de papel, guardava aquilo tudo que ele falava, depois chegava lá na barraca, lá onde a gente estava dormindo, anotava tudo, falava, pô, isso aqui dá uma palestra, isso aqui eu posso levar para um grupo, passar. Por quê? A ideia é justamente trazer esses valores para a pessoa aplicar na vida dela, que nem aqui em São Paulo, a gente sabe da loucura que é. Então a pessoa está no metrô, ela pode estar trabalhando ali dentro do metrô, naquela agitação toda, pode estar trabalhando uma técnica de energia com seus chakras, com essas mentalizações, como um nativo faz lá na vida dele. Porque uma coisa que eu vejo importante, gente, é assim, o nativo ele não tem uma técnica que ele usa ali num caderninho, aquilo é a vida dele. Ele acorda cedo, vai lá honrar o avô sol, como eles falam, honrar essa grande energia para aquele dia, aqueles raios solares, iluminar a vida dele e trazer luz naquele dia, conhecimento e trazer bênção. Eu falei, pô, isso dá para fazer. A pessoa às vezes está na correria dela, ela um minutinho para assim em frente à janela e fala assim, que esse brilho solar possa iluminar minha vida, possa me trazer um dia iluminado, com muito conhecimento, com coisas boas no meu dia, sabe? Então trazendo esses valores para a pessoa mudar esses significados às vezes que as pessoas perdem aqui na cidade, né? Vitor, inclusive a filosofia xamânica em geral, ela é muito positivista. Sim, ela é muito uma coisa de guerreiro, de chegar, não no sentido guerra, mas no sentido caminhar com raça, com honra. Guerreiro da luz, né? Guerreiro da luz e valorizar o dia, aproveitar a oportunidade. Isso. O problema é que ao longo dos séculos, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, os espanhóis da América do Sul,
os ingleses na América do Norte, houve uma devastação cultural, né, por parte dos europeus nas culturas nativas. Na época, século XVI, né, na descoberta das Américas, os europeus achavam que índio não tinha alma. Exatamente. Né? E os missionários cristãos que vieram para cá para catequizar os índios não tinham a menor noção da filosofia linda que estava por detrás daquilo que eles achavam que era superstição. Inclusive, hoje, diversas autoridades do mundo católico, principalmente, vêm pedindo desculpas aos povos nativos seculares. Sim. Por toda a devastação que foi feita numa época em que não havia um conhecimento de que aquilo era uma riqueza. E devido à ignorância das pessoas nos séculos anteriores, houve uma devastação cultural. E aí o que os xamãs tiveram que fazer? Tornar esotérica a sua filosofia para protegê-la desse avanço, dessas hordas de ignorantes, vamos falar claro, europeus, que podiam ter sua cultura, mas não tinham nenhuma espiritualidade para lidar com a questão nativa, naturalista, né? Então houve uma devastação e a parte xamânica ficou meio que nos bastidores, né? Uma espécie de esoterismo à moda indígena. Então isso gerou muito mito, fora a confusão que muitos religiosos fizeram, ver um xamã fazendo um ritual dentro da tradição dele e falar que o cara está com o diabo, numa visão reducionista religiosa a partir de um fanático religioso. Então eu quero que você comente um pouquinho isso, Vitor. Sim. Essa devastação cultural que houve e como que eles conseguiram segurar esses valores no mundo inteiro, lá na Austrália, o aborígene australiano, o navarro norte-americano, o tupi-guarani, como é que os povos indígenas conseguiram conservar essa riqueza com todo esse ataque que foi feito contra a cultura deles? Então, Wagner, isso que você está comentando é importantíssimo, assim, porque eu conversando certa vez, eu estava aqui em São Paulo e eu fui fazer um trabalho de uma vivência xamânica, né, com um nativo, um Lakota, aqui que estava aqui no Brasil. O Lakota é tribo da América do Norte. Da América do Norte, né, os Lakotas lá, uma tribo da América do Norte. E aí eu tive a felicidade de ele ir no meu carro e a gente foi conversando até chegar no local, aquelas coincidências, né, entre aspas, do universo. Ele veio comigo no meu carro e uma coisa que a gente estava conversando era sobre isso, né? Sobre essa questão dos valores, como que eles conseguiram manter tudo isso. E ele falou que hoje em dia eles querem até passar essa medicina, eles querem compartilhar, mas eles usaram um critério de honra e respeito, né, ao sagrado. Então, por exemplo, eu quero buscar uma medicina dessa, eu quero ter acesso a uma informação que eu sei que vai fazer diferença na minha vida, na minha área emocional, na minha área física, na minha área mental, na minha área espiritual, porque o xamanismo trabalha nas 4 áreas principais, nessas 4 raízes, essas 4 pilastras. Então, qual que é a medição que eles fazem? Eles vão vendo pela honra, pelo respeito que a pessoa tem em relação a isso. E aí eles vão te passando essa medicina. Porque houve em outrora justamente essa dificuldade dessa inserção externa muito violenta. Eles percebiam que os homens queriam assim, aniquilar essa informação. Queriam que os nativos lá atrás cortassem os cabelos, não falassem mais o dialeto deles, falassem o dialeto da localidade, por exemplo, americano, né, o inglês, não o dialeto deles. Então o que eles fizeram? Eles usaram uma estratégia para poder armazenar esse conhecimento junto às mulheres. Então eles passaram todos os ensinamentos, porque as mulheres eram um pouco mais respeitadas, vamos dizer assim, eram mais preservadas do que os guerreiros, do que os xamãs. Então eles passaram todos os ensinamentos para as mulheres continuarem com esse legado passando para as crianças, para nunca ser perdido isso. Então todos os valores foram armazenados sabiamente com as mulheres que ficavam ali quietinhas, como se elas não existissem, né, no contexto mais capitalista, no contexto mais assim, social, e as mulheres retinham informação e iam passando depois para todo mundo para manter o ciclo. Então, mesmo assim, com toda a agressividade que os índios sofreram, sempre houve essa estratégia de manter os valores, até que parou essa época, vamos dizer assim, amenizou um pouco essa agressividade, e aí eles estão retomando. Então, é o que eu falo muito nas palestras para os alunos do meu grupo de estudo. Gente, seria uma bênção se a gente pudesse ter valorizado mais o índio e ter esses caras vivendo com a gente na cidade, vivendo com a gente assim como amigos, como vizinhos, porque a medicina que eles trabalhariam conosco assim, em termos de qualidade de vida, em termos de otimismo, como você falou, de positivismo, sabe, de poder pessoal estabelecido, isso seria fantástico, Wagner, porque assim, autoestima elevada, que o índio fala o tempo todo, para você valorizar a vida, como você falou do guerreiro, né?
o guerreiro dentro de você, numa metáfora bacana que eu gosto muito, o guerreiro dentro de você, o guerreiro da luz ou a guerreira da luz, sabe, com poder de presença, com poder pessoal, sabendo o seu sonho que você quer realizar, buscando as suas realizações, o seu ancião anterior, a sua anciã interior, com sabedoria, com serenidade, saber o momento certo de fazer o seu passo ser dado, o seu curumim dentro, a sua criança sempre pronta para brincar, para contar uma piada, para ter leveza na vida, para ser feliz. O curumim é criança. O curumim é a representação da criança interior. Se você estudar, pegar lá ao lado da psicologia, né? Eles falam muito da criança do sul, a criança ferida do sul. O que é isso? Né? É justamente você trabalhar uma criança interior para não, assim, afogar essa criança, para não deixar essa criança lá dentro desperdiçada. Ou seja, o seu curumim, a sua criança está feliz, em equilíbrio com o seu guerreiro, com o seu ancião, todo trabalhando junto no momento certo deles agirem, né? Quando a criança interior está abafada, o adulto aqui em cima fica duro, exatamente, grosso, fica frio, quadrado, exatamente, frio, exatamente. Né? Começa a ficar pontudo e não flexível com as coisas, né? Exatamente. E outra coisa, pessoal, só para não deixar dúvida, o Vitor está falando do contexto dos valores xamânicos ancestrais. Por exemplo, vai que um de vocês já visitou uma tribo de índio e encontrou índio lá, sei lá, com um bonezinho do time da cidade grande, tomando um refrigerante X, assistindo a novela das 8 na Globo, fala, isso aí que é xamanismo? Não, isso aí já é o reflexo do aculturamento feito pelos brancos com os indígenas. Não é isso que nós estamos falando. De repente alguém está assistindo a gente lá da Amazônia, sim, Mato Grosso, Pará, e de repente alguém está tendo problema com demarcação de terras indígenas, os índios lá meio danados da vida, com a invasão do território deles e tal. Isso ali é xamanismo? Não é isso que nós estamos falando. Xamanismo, conjunto de valores da tradição xamânica internacional de vários povos, e não confundir isso com algumas tribos indígenas que estão muito à beira da área urbana e que já adquiriram os péssimos hábitos da gente na cidade grande e acabam misturando e refletindo isso dentro da sua própria sociedade, degradando até mesmo esses valores. Não é isso que nós estamos falando de algo a mais, algo transcendental. E outra coisa, Vitor, você mencionou sobre caminho vermelho. Dentro do xamanismo, o que é esse caminho? Então, o caminho vermelho a gente considera assim, é o caminho do coração. É o caminho onde você procura justamente trabalhar essa conexão, né? Tem um termo norte-americano que a gente usa bastante, que é um mantra, que é um termo, uma saudação que diz assim, Mitakuye Oyasin. Traduz para nós, por favor. O Mitakuye Oyasin significa, eu honro todas as minhas relações. Então, assim, você nesse caminho vermelho, você vai honrando todas as suas relações, todos os seus, todos os seus aprendizados. É uma forma de você estar aqui na Terra, que é o caminho vermelho, o caminho da grande Mãe Terra, né? Junto com o seu coração, que é a cor do sangue, a cor da sua força, da sua energia, e você está caminhando e evoluindo, crescendo, aproveitando cada oportunidade para você absorver algo que vai fazer você um ser melhor. Honrando a vida carnal, sim, nesse momento hospedado no corpo exatamente, físico, tendo a noção que é um espírito, uma consciência universal, mas temporariamente aportado e valorizando a oportunidade de estar aqui agora. Quer dizer, é o caminho do guerreiro no mundo. A trilha vermelha, vermelho, a cor da energia da terra, a cor do sangue. Tá, Vitor, em contrapartida, também há um caminho azul. Sim. E eu imagino, então, que se o caminho vermelho é a terra, o caminho azul seria a parte espiritual, a jornada espiritual. Então, eu queria que você contasse pra gente esse caminho azul, até para a gente adentrar a parte xamânica na questão das saídas do corpo. Exatamente. Essa colocação que você fez, são as marcas principais dentro dessa história chamado xamanismo, né? Porque você trabalha essa relação sua aqui na Terra, você honra a planta, você honra tudo, né? Porque dentro do xamanismo, gente, apesar dele ser uma coisa assim extremamente profunda, ele também é muito simples. Sabe, aquele ato de você abraçar uma árvore, de você honrar a existência daquela árvore e falar, ali tem Deus, ali tem o Criador,
Isso é aplicar xamanismo na vida. Só que parece tão simples, mas você entra na energia, você entra na aura daquele ser vegetal, você troca essa energia, você se revitaliza, e isso tudo faz parte de técnicas dentro desse caminho vermelho. Se você teve uma pessoa na sua vida que te machucou, que trouxe, mesmo através de um processo que não foi tão agradável, te trouxe um aprendizado, você honra isso. Esse é o caminho vermelho. Esse é o caminho vermelho. Tá. Aí você vai trabalhando isso para estar o mais equilibrado possível nessa vida, né? O mais assim saudável em termos de vida, de qualidade de vida. E aí você faz o quê? Você vai trocando, chegando num sistema onde você honra a espiritualidade. Aí é a trilha azul que a gente fala, o caminho azul. Você vai honrar o quê? Todos os seus mentores, você vai honrar o grande espírito, você vai honrar o processo da criação, como que tudo isso funciona, você vai honrar o universo de uma forma geral, você vai entrar na trilha azul, você vai estar acessando toda a sabedoria da criação. Então, por isso os nativos, eles ficam muito assim, aqui e lá. Para os nativos é uma coisa interessante, eu conversei uma vez com um grande líder de Tupi-Guarani, e ele falou, para nós não existe separatividade, as trilhas, elas se interagem. Então, assim, ele está aqui conversando com você, ele sente a presença espiritual, é um irmão que está ali, não tem essa roupa, deixa eu me preparar, tem uma energia aqui, tem um espírito aqui agora, não, está todo mundo junto, interagindo no mesmo ambiente. A trilha azul e a trilha vermelha, elas se interagem, porque é justamente assim, são formas de naturalidade que o nativo, que o índio vê, de você trabalhar a sua vida. E você está aqui ou está no outro plano espiritual, não importa, você está crescendo, está vivendo, está sendo você, está buscando melhorar cada vez mais como ser, como essência, né? Você pode trocar de corpo, você pode trocar de pele, mas você continua com a sua busca pessoal de crescimento, de evolução, sendo feliz nas suas encarnações, buscando as suas alegrias, buscando as suas realizações, mas mantendo a pessoa que está aqui com você sendo bem recebida, um ser aqui encarnado recebendo o seu amor, e o grande espírito da mesma forma, recebendo o seu carinho e a sua atenção. Vitor, uma época da minha vida, uns 20 anos atrás, eu comecei a pesquisar a parte xamânica, buscando ali as referências de saídas do corpo dentro desse contexto, que é a minha área, a principal de estudo. Então eu descobri algo chamado internacionalmente de viagem xamânica. Vários povos indígenas falam nisso, tanto aborígene australiano, índio das terras quentes da América, das terras frias da América, América Central, e também os nossos índios da América do Sul. Então, na tradição xamânica, existe o conhecimento de que o xamã, em determinadas condições, pode entrar num estado alterado de consciência, projetar o próprio espírito para fora do corpo, na tentativa de ajudar alguém ou de buscar uma informação com os espíritos ancestrais, que seriam os mentores extrafísicos, né? Então, eu vi muito isso, e até uma prova da saída do corpo, porque esses povos indígenas vêm falando de saída do corpo há milhares de anos, muito antes de existir literatura, inclusive, sobre o tema. E isso internacionalmente, sem que o aborígene australiano, xamã, tivesse contato com o xamã aqui da América do Sul, e ambos falando a mesma coisa, que é possível uma viagem para fora do corpo sob determinadas condições. É claro que eu observei que os métodos são os mais variados possíveis dentro assim da terapêutica xamânica. Então, por exemplo, um ritual, alguém tocando um tambor xamânico, o xamã entrava em transe, tá? Transe anímico ou mediúnico, dependendo do contexto. De repente, o chocalho, que é usado para limpeza, o cara entrava no estado alterado. E eu sei que entre os índios norte-americanos, algumas tribos, eles têm os kivas, abre aqueles buracos no chão, o xamã fica ali, numa posição em pé, e chega a relaxar ali dentro e projeta-se para fora do corpo, né? Então eu quero que você fale agora para a gente, Vitor, eu pedi o Vitor para separar um material especial para a gente, nós temos várias imagens aqui que ele separou, para ele mostrar para nós a questão da saída do corpo dentro do xamanismo. Inclusive, Vitor, você tem um site muito bom na internet, eu queria que você desse, a gente pode projetar ali, enquanto você fala do site, ali na tela, a imagem com o espelho do site para o pessoal ver.
O endereço é esse, é vozdoselementos.com.br. Então, nesse site o pessoal tem informação geral sobre xamanismo, como é que é? Eu procuro alimentar o site, deixar assim bastante informação de textos. Lá no site tem uma área muito, muito bacana que o pessoal gosta bastante, Wagner, que é sobre animal de poder, que é uma grande técnica isso, também. Inclusive, daqui a pouquinho, tá num dos temas aí para a gente abordar, a questão dos animais de poder, que eu ainda não toquei nela, estou deixando ela por um pouquinho depois das saídas do corpo, né? Essa parte dos animais de poder também é muito interessante. Nessa imagem 1 aí eu coloquei lá o site vozdoselementos.com.br, né? Coloquei. E tem esse também, animais de poder. Animaldepoder.com.br, que aborda especificamente o assunto animal de poder, que é um assunto que as pessoas têm buscado muito, né? E também tem o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail para mim, aí o contato @ que legal, vocês podem mandar pergunta para o Vitor responder, gente, ele responderá vocês por e-mail para esclarecer vocês aí, quem tiver interesse nessa temática. O Vitor também, ele faz vários cursos e palestras em diversos lugares do Brasil. Lá no IPPB ele tem 2 grupos de estudo. De vez em quando ele faz uma roda xamânica lá também, bem interessante, uma roda de cura. Manda um e-mail para ele e aí vocês pegam informação. Ô Vitor, vamos passar para a segunda imagem, por favor? Tá. Aí é uma imagem do Vitor com quem é? Um xamã? Esse é um índio terena, é um cacique das tribos terenas aqui do Brasil. Tem essa imagem 2 aí. Aqui na imagem 3 é a imagem de um índio que eu fiz uma vivência, vários trabalhos, inclusive com ele, né? É um grande Lakota lá, americano, um índio norte-americano também, que trouxe uma sabedoria de uma forma muito universalista. Vitor, o pessoal costuma, principalmente na América do Norte, falar arro. Né? Isso é o quê? Um tchau? É um bom dia? Que saudação é essa? Arro. O arro, Wagner, o arro, né, que a gente fala, ou rou, né, é uma saudação muito interessante, porque assim, significa o quê? Eu concordo, eu aceito, eu honro, eu vivo isso. É assim, às vezes a pessoa fala alguma coisa, fala para você, poxa, Vitor, eu gostei muito, estou gostando muito, estou vivendo essa história, estou tendo um resultado na minha vida, eu falo simplesmente assim, arro. É isso, eu honro isso em você, eu honro essa sua... Isso é muito legal, né? Porque é uma manifestação fraterna. Exatamente. De um para o outro, já que o grande espírito está em tudo. Está em tudo, então, exatamente. Que legal essa saudação. Bom, vamos lá nas imagens. Imagem 4, né? Imagem 4. Isso aí é um xamã fora do corpo, entre planos, é isso? Isso, entre 2 mundos, né? O mundo espiritual é justamente essa imagem, Wagner, ela mostra muito essa questão do equilíbrio, né? Que o nativo trabalha muito bem, né? Assim, a pessoa não tem que fugir da vida dela, não tem que se alienar de nada. Você vive essa espiritualidade com equilíbrio, com harmonização, com o universalismo, né? Sem religiosidade, sem doutrina. E aí você está aqui, ele está aqui nessa imagem mostrando ele acessando os 2 mundos de forma natural, né? Tanto o espiritual quanto o mundo físico, e mantendo equilíbrio nos 2, vivendo as 2 histórias, né? Essa imagem reflete isso. Mais uma imagem. Aí ele já num plano espiritual, nessa 5ª imagem aí, ele já num plano espiritual, fazendo o mesmo trabalho que ele faz aqui, mantendo, você vê a naturalidade, está trabalhando aqui, está honrando também esse plano espiritual de forma bem tranquila, né? Vitor, só para não perder o fio da meada, embora é um assunto que não tem a ver com a saída do corpo, a gente já volta nele, é que eu me lembrei aqui, a pagelança é uma expressão usada pelos nossos nativos aqui da América do Sul e do Brasil principalmente. Então muitas pessoas desiludidas com o tratamento da medicina convencional vão para dentro da medicina indígena e se submetem a rituais, pagelanças e toda a ayahuasca e toda a tradição xamânica. É claro que isso pode ajudar numa série de coisas, mas é bom a gente avisar que, embora a pessoa possa se utilizar de toda a terapêutica xamânica, ela não deve parar de tomar os remédios dela ou de consultar com os médicos que trabalham com ela, tentando uma cura para aquela doença. Não vá fazer o que fanáticos fizeram, abandonar a medicina clássica e mergulhar para dentro de uma área alternativa, no caso a xamânica, achando que ali você vai ter uma cura. Ali não tem cura do câncer. Índio também tem câncer, xamã também tem câncer. Então, cuidado com picaretas que prometem, às vezes, cura dentro da parte xamânica e ficam falando, larga o tratamento médico. Cuidado, não faça isso. Se for possível, equilibre os caminhos, que é o que a gente orientaria para qualquer coisa. Por exemplo, você quer fazer um tratamento de acupuntura? Puxa, a acupuntura é maravilhosa, eu sou fã, eu gosto
toma uma vez por mês uma sessão de acupuntura profilática. Não significa que você deva parar de tomar um remédio com uma doença crônica, como, por exemplo, diabetes ou pressão alta. Então, sim, a mesma coisa dentro da parte xamânica. Eu só queria fazer esse alerta e também perguntar uma coisa, Vitor. Todas as áreas têm pessoas maravilhosas e outras nem tanto. Então, na tradição espiritualista em geral, desde a antiguidade oriental, se falava que às vezes alguém pode cair no lado escuro da força e se voltar para o mal, utilizando capacidades parapsíquicas e espirituais, só que agora com viés negativo, fazendo maldade, produzindo magia negativa contra alguém. Também existe xamã que deriva para o lado escuro da força e pode fazer besteira utilizando todo esse arsenal, vamos dizer assim, mágico, espiritual, xamânico, para ferrar os outros ou para enganar grupos, não, Vitor? Exatamente. É assim, a gente está falando de energia, né? Tudo é energia. Então, as pessoas, assim, dentro dessa história toda de chamado vida, né? A gente procura entender que, assim, as pessoas têm o seu caráter, a pessoa tem as suas influências, então ela precisa saber administrar muito bem isso, né? Nesses anos todos que eu venho vivenciando essa história do xamanismo, o que eu tenho percebido, assim, tive uma grande bênção na minha vida de ter encontrado pessoas maravilhosas que me ajudaram, me ensinaram muita coisa e também me ensinaram esse processo de ética, de cosmoética. Por exemplo, você citou aí alguns tratamentos, né, pagelância, a questão da ayahuasca. Eu, por exemplo, uma vez conversando com um nativo, eu como uma pessoa assim muito, que eu gosto de saber as coisas com muito detalhe, eu quero saber muito o porquê das coisas, e eu conversando com um nativo americano, eu falei, olha, você conhece a ayahuasca? Ele falou, eu não conheço, eu não sei o que é ayahuasca. Eu falei, como que você atinge um estado alterado de consciência no seu modo de ver? Ele apontou para o tambor e falou, drum. Ele, com a batida do tambor. Com a percussão. Então, com a percussão. Por quê? Por exemplo, como um grande instrumento de poder, que é o tambor, são ferramentas, os instrumentos de poder, os rituais, são ferramentas para a gente usar a nosso favor, não para prejudicar. Então, o tambor, hoje, por exemplo, tem um laboratório nos Estados Unidos que ele trabalha estudando a frequência, as batidas de 150 a 200 batidas por minuto, o nível de alteração que leva a consciência da pessoa para ela ter para ela ter um contato com essa parte da sua provavelmente até a própria percussão pode induzir a pessoa em estados alterados de consciência e alterar o padrão de ondas cerebrais da pessoa no momento. A gente vai falar do tambor já tem um aqui, vamos primeiro então, e aí, esclarecer a parte da saída do corpo. Só completando, essa questão que o Mike falou da pessoa desvirtuar, assim, por exemplo, eu não trabalho com o ritual da ayahuasca, porque eu trabalho com autoconhecimento e eu já vi, gente, que as pessoas, às vezes, elas estão, assim, tendenciosas a querer um ritual, mas elas precisam, principalmente, de informação, de autoconhecimento. Por isso eu sempre falo nas aulas, gente, invista no autoconhecimento, vai conhecer a fundo. Os xamãs, eles trabalham, por exemplo, os chakras, num contexto xamânico, você tem lá, o que ele trabalha, o chakra básico, que é o chakra do curumim, o chakra do umbilical, que é o chakra do guerreiro, que transforma as energias. Então, tem muita coisa para se estudar, o que os instrumentos podem fazer, os instrumentos de poder podem trazer para a sua vida, aplicar no dia a dia, as suas mentalizações, os seus processos internos. Por isso, quando você falou das doenças, às vezes o nativo, ele sempre fala isso. Você pode continuar com o seu tratamento para você não ficar fora daquele processo, mas você já vai trabalhando o quê? O que é uma doença? É alguma coisa que está fora do equilíbrio em você, está desarmonizado. Então você vai trabalhando a sua harmonização interna, com os seus pensamentos mais elevados, seu otimismo, assim, fortalecendo o seu poder pessoal, e aí você faz um tratamento paralelo e vai saindo desse processo e se curando, somando as medicinas, né? Não assim, isolando algo e deixando de lado e entrando num processo ruim. Então, eu sempre tive contato com xamãs muito interessantes, assim, de conhecimento e de honra, porque, por exemplo, no processo de ayahuasca, ele vai lá, tem 60, 70 pessoas querendo tomar. O que ele faz? Ele faz uma entrevista com cada um para saber o porquê da pessoa. E aí, às vezes, para sentar na fogueira com ele, senta 5, senta 10 pessoas, o resto ele manda tudo embora. Ele fala, a pessoa não passou para ele, sabe, de um propósito para fazer aquilo, de uma causa maior. Então ele fala assim, você não está preparado, vai estudar, vai buscar alguma coisa para depois você vir fazer um trabalho desse. Então eu acho isso muito bacana, muito valoroso, vai. Então assim, lógico, você vê o valor de um índio. Agora pode pegar uma pessoa que esteja um pouco mais desvirtuada e fazer um trabalho diferente. Criando uma dependência, criando assim um sistema, sabe, fechado no processo dela. Fora então, a arrogância de você fechar um grupo, comandar um grupo e ser o poderoso do grupo, seu guru, apenas com viés xamânico, né? Exatamente. Bom, vamos voltar para a saída do corpo. Vamos lá para Passa mais uma imagem, por favor.
Ó, isso aí é o quê? São dois... Aí, o que acontece? Dois xamãs? São dois índios, dois nativos, eles estão tendo um contato fora do corpo, né? Estão tendo um contato com um espírito que é um mentor deles, e ele indicando para eles, estão buscando o quê? Buscando conhecimento, buscando clareza mental, buscando lucidez. O índio mostrando o sol, mostrando vai para lá, vai para a luz, vai estudar, vai crescer, uma metáfora mostrando algo de eles aprendizado. falam também de guias espirituais da tribo, que eles falam que são os ancestrais que estão num outro plano, Exatamente. Mas seria o equivalente ao conceito que a gente tem aqui de mentores espirituais, amparadores extrafísicos, exatamente, guias espirituais, seria a mesma coisa. O nativo ele fala muito de honrar os seus ancestrais, né? Então, lógico, a gente que estuda a reencarnação, a gente sempre tem esse cuidado, gente, não é ficar preso ao passado, mas você honrar aquelas pegadas, você honrar essa energia, e mesmo que esses ancestrais ainda estejam desencarnados ou encarnados, você está honrando uma história. E lógico, muitos deles ainda estão fora do contexto reencarnatório, já estão num plano espiritual trabalhando, ajudando nós aqui, né? A ter mais lucidez, a ter mais cura na nossa vida, né? A ter mais bênção. Então eles falam, vamos honrar o nosso ancestral, vamos honrar o nosso mentor, vamos honrar o nosso amparador, que tem a ver com a relação do estudo da espiritualidade de uma forma geral, né? E também deve existir o oposto, né, Vitor? Na tradição xamânica também fala de espíritos obsessores, assediadores, entidades extrafísicas voltadas para o mal. Pode até ser aquele xamã pilantra que derivou para o lado escuro da força, desencarnou e está ali obsidiando o xamã que está fazendo o trabalho da luz. É possível? É possível também. A gente sempre fala, o caminho, ele é assim, nós temos o livre-arbítrio, nós temos essa grande história, a nossa jornada para a gente viver, para a gente experienciar. Então, tem que estar sempre atento, Wagner. Eu sempre falo, estuda, sente. O xamanismo é muito isso, gente, você sentir. Às vezes é até difícil a gente estar aqui num trabalho desse, assim, online, para tentar passar para a pessoa o toque, tentar passar assim, sabe, o respirar, sentir. Tudo que você estiver se envolvendo, você perceber pelo brilho daquilo, pelaquela energia, como se aquilo tem verdade. Então, você pode estar sentindo, às vezes, uma intuição. Pô, pensa no que você está pensando, sente o que você está sentindo, para ver se está vindo realmente essa energia de um grande mentor, aí, de um grande xamã, de um grande apoiador, vamos dizer assim, que está te ajudando no processo. Então, espiritualmente, tem processo obsessivo, tem processo de ataques extrafísicos. Então, o que a gente faz? Procura elevar nossos valores, procura estar numa frequência vibracional melhor, para você estar com mais alegria, com mais, assim, sabe, com mais honra no seu caminhar, com mais determinação, para você ficar numa faixa que você fique, assim, protegido naturalmente, sabe, de você estar honrando aquilo, como é que está, se percebendo o tempo todo, olhando seus passos, olhando suas atitudes, olhando como você está vivendo, né, que tipo de valor que está dentro do seu coração, e ninguém está vendo, é só você, é fora o íntimo, e aí você começa a entrar numa faixa de vibracional, você fica fora desse tipo de energia para te atacar, entendeu? Isso é a melhor defesa extrafísica, gente, o seu autocuidado. Porque eu tive pesquisando também, Vitor, alguns livros xamânicos falavam de, por exemplo, resgate de alma. Então, por exemplo, de que uma parte da pessoa teria sido sequestrada por espíritos, sei lá, trevosos, e levada para o ambiente, ficando presa lá. Né? Não dá para a gente dividir, uma parte nossa está lá, outra está aqui. Então, acredito que isso seja uma metáfora, um simbolismo dos assédios espirituais, de puxar energia, ligar a energia dela em padrões negativos do lado de lá, sabe? Fragmentar ela no sentido mental para fragilizá-la e atuar na obsessão. Sim. É isso? Exatamente, é uma coisa bem colocada, Wagner, que é assim, essa questão, essa grande orquestra que eu citei lá no começo da nossa entrevista, de vários instrumentos importantes para a orquestra ficar bem harmoniosa, o resgate de alma, ele trabalha muito isso. O que são essas fragmentações? No dia a dia, sabe, aquela pessoa que adora, aquela que se classifica como pavio curto, aquela pessoa que adora entrar numa briguinha, né? Aquela que, por exemplo, você vai perdendo energia no seu dia a dia, nas suas relações, você vai perdendo energia porque você não se cuida, você não se, sabe, você não se prioriza na sua qualidade de vida. Então, essas pessoas, energeticamente, você entra numa frequência vibracional que você tem acesso, você dá o seu acesso a essas energias intrusas e começa a ter fragmentações energéticas. Então a gente fala assim, a pessoa às vezes lá atrás, por exemplo, passou por um processo de um abuso sexual ou passou por um processo traumático, fatos fortes assim, com intensidade emocional intensa, forte,
E aí gerou o quê? Gerou uma perda de energia. Na realidade, nós estamos falando do inconsciente da pessoa também, que o inconsciente dela, ela teve traumas, ela teve alguma coisa que fragmentou ela, e aí o que ela faz? Ela vai curar isso no resgate de alma, ela vai buscar essa energia de volta para fortalecer ela. Na realidade não é assim, pegou um pedaço e tirou, assim, sabe, materialmente, mas existe o que? Uma fragmentação que ela mesma ceifou, ela mesma está lá no inconsciente dela bloqueado. Então a gente faz um mergulho nesse inconsciente, os xamãs já faziam isso, Wagner, 50 mil anos atrás. Isso na verdade tem um fundo psicológico. Eu vejo assim que hoje o xamanismo como um grande berço da espiritualidade, muitos beberam dessa fonte. Você vê estudos aí, se você pegar Jung, o Homem e os Símbolos, ele fala muito disso, essa questão dos arquétipos. O Jung que pesquisou, pensa. Exatamente. Então, é onde eu procuro ir. Fala assim, poxa, isso tem fundamento, isso dá, sabe? E aí, isso não é um ritual, isso é estudo. Isso é buscar muito além de um ritual que às vezes as pessoas estão presas. Então, o que eu gosto é desse estudo, sabe, aprofundamento. Esse aprofundamento. Então, se você vai, por exemplo, você se cuida, você quer fechar uma torneirinha para não ter uma perda de alma, para não ter uma fragmentação, a hora que o cara te fechar no trânsito, freia, deixa embora, não vai atrás para discutir, não cria aquela ressonância energética com aquela pessoa que já vai te dar uma fragmentação daquilo. Sim. Então, tudo que você puder evitar, né, para você se preservar, vale muito a pena, gente, porque o preço é muito alto energeticamente. E aí você baixa seu padrão vibracional, aí vem a parte de assédio, então você fica num bolo enrolado. E essa fragmentação, ela começa na mente, né, Vitor? Então, por exemplo, vamos supor que você está aqui quietinho na tua casa e começa a pensar em pessoas ou situações negativas. Já vai você gerando. não está perto dela, você sabe que nesse universo psíquico, semelhante atrai semelhante, as mentes se atraem por ondas. E de repente você está pensando uma pessoa negativa e de repente está fragmentando tua mente porque você está entrando na sintonia. Exatamente. E isso sem contar, se houver espíritos desencarnados junto àquela pessoa, você pensou nela como se você tivesse feito uma ligação, eles vêm na linha. Frequência. Então, da mesma forma que existe internet, existe uma intermente. Né? Uma teia psíquica ligando a nós em pensamentos e emoções uns com os outros. Daí o cuidado de não se ligar em coisas negativas. Sim, se preservar. Né? Preservar e buscar valores melhores. Vamos dar sequência na saída do corpo, Vitor, por favor? Aqui tem mais uma imagem, né? Tá, esse índio aí, o que é? Ele está fazendo, aqui o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma mentalização com os mentores, é um guerreiro, está fazendo a mentalização com os mentores dele, justamente para buscar essa conexão para uma viagem astral mais lúcida. Ou voo xamânico, como é conhecido também, mais lúcida, com amparo, com um carinho maior. Você estava me contando aqui em off sobre a questão das penas, né? Então, por exemplo, eu sei que na tradição, você passou uma a mais, isso. Eu sei que na tradição xamânica fala-se muito dos animais de poder e, por exemplo, nos Estados Unidos, na América do Norte, eu sei que a águia, por exemplo, representa o grande espírito, que é a ave que voa mais alto, portanto mais perto do céu. Sei que aqui entre os índios Tupi-Guarani, o colibri, né, tem a conotação o beija-flor, a conotação do grande espírito. Exatamente. Então, me explica, Vitor, a questão das aves e das penas na questão da saída do corpo. A gente estava conversando aqui em off, de repente o índio pega uma pena, põe ela em certo ponto, ou dorme junto. Como é que é esse contexto? É bem interessante, Wagner, assim, você estudando, quando a gente entra nesse universo e começa a ver tanta coisa, gente, que está disponível para todos nós, inclusive para você que está assistindo, como uma grande sabedoria. Eu aprendi, por exemplo, a águia, que é aquela história que o xamã fala, você ter visão de águia. O que é isso? Você ampliar a sua visão em relação ao mundo, a sua visão periférica. Então, às vezes ele fala assim, você está com um problema na sua vida, voa com a águia, vai solucionar isso. É onde você faz uma metáfora de, antes de tomar uma decisão na sua vida, voar com a águia e observar todos os lados da montanha antes de tomar uma decisão. Às vezes você está com uma visão aqui só parcial daquilo que está acontecendo. Você voando com a águia, você observa tudo de uma forma muito mais ampla. Essa energia dos animais de poder trabalha muito isso. Não é uma coisa assim de você honrar, por exemplo, o animal, querer ter o animal assim como o seu bichinho de estimação. Não é isso. Você trazer essa energia desse grande símbolo para fazer parte, como a águia, por exemplo, é para o índio norte-americano. Assim como você falou do colibri aqui, do beija-flor, que é a representação para os índios tupi-guaranis como o grande criador
fazendo uma visita para você. Um beija-flor chegou na sua casa, é como se, para o índio, é como se o beija-flor Deus estivesse ali materializado, falando um oi para você, te dando um beijo, te dando um abraço, sabe? Então tudo isso eu aprendi dentro do xamanismo como um valor maravilhoso. E aí o que os índios fazem? A águia voa alto, ela é uma ave que está muito em contato com o plano, com o céu, né? Com o celestial. Então, às vezes o índio vai colhendo penas ao longo da vida dele, e aí existem vários trabalhos que eles fazem, por exemplo, a busca da visão. A busca da visão, ele fica lá isolado num pedaço da montanha por 3 dias e 3 noites em jejum, para ter assim o quê? Para ele ter um contato mais assim afinado com o Criador, para ele poder trabalhar mais a intuição dele, trabalhar mais o diálogo interior dele, sabe? Como que ele está como ser aqui na Terra. Então, ele começa a ter um estado alterado de consciência devido ao jejum, devido às canções, às meditações que ele vai fazendo, e aí ele tem uma saída do corpo, uma projeção lúcida. Do corpo está ali, ele está fora do corpo. O jejum facilita muito, porque o metabolismo fica baixo. Agora, a questão da pena. Vamos supor, como autossugestão, ele pega lá aquela coleção de penas que ele tem. Então, por exemplo, ele vai dormir, ele vai lá para o tipi dele, né, para a tenda dele, ele pega uma das penas que ele sente pela intuição, assim, que tem da ave que está chamando ele para um voo astral, né? E aí ele pega aquela pena, ele evoca como se ele tivesse assim, ó, me leva para voar com você. E aí ele coloca aquela pena para dormir junto com ele, lá como se fosse na cabeceira dele, né? Ou próximo ao corpo dele, e ele já dorme com essa autossugestão. Como a gente poderia, como você já fez tão bem, né, Wagner, sugerir para as pessoas em curso, pega um livro lá de projeção, deixa na cabeceira da cama, cria aquela sintonia, que você vai dormir olhando para a capa daquele livro, como autossugestão, para dar já um impulso maior, um start. Então o índio já fazia isso, ele não tem o livro, porque já é a própria vida dele, esse trabalho natural de buscar informação com a viagem astral, buscar conhecimento, buscar novas medicinas para a tribo. Às vezes fora do corpo, um ancestral desencarnado, um mentor, vai passar para ele uma técnica nova de cura para ele trabalhar na tribo, ou vai dar sugestão para ele de um plantio, inclusive, que vai ser melhor naquela época do ano para ajudar a tribo. Até isso, gente, assim, a nível, sabe, de coisa importante para a sobrevivência deles. Então ele coloca aquela pena, eu achei essa conotação que eu quis comentar com você, que eu achei muito bonito. Ele coloca aquela pena para ele sentir já como se ele já estivesse voando com aquele pássaro. E o melhor, gente, às vezes o pássaro já desencarnou, o pássaro, ele achou as penas de um pássaro morto. Então o que ele faz? Ele fala o seguinte: essas penas, você já não está mais nesse plano, mas essas penas mostram o tanto que a sua vida foi honrada. Eu continuo honrando você pelas suas penas. E aí ele coloca aquela pena para aquele pássaro vir buscar ele, numa metáfora bonita dele sair do corpo e fazer um voo xamânico, uma projeção lúcida, consciente. Essa nova imagem são os animais de poder, né, Vitor? Sim, então, aqui é uma projeção. Explica numa linguagem bem simples o que é um animal de poder numa tradição. Deixa eu explicar. De repente, você tem o seu cãozinho, o Rex. O Rex desencarna. Uhum. De repente, você sai do corpo e vê o cão ali fora. Isso não é um animal de poder, isso é o Rex desencarnado. Sim. Então, existem milhões de animais domésticos que desencarnam. Pode ter um períodozinho extrafísico antes de descer de novo. Isso varia bastante, né? Eventualmente, eu vou fazer um programa só sobre os animais e a questão da vida após a morte e as saídas do corpo deles. Aí eu explico melhor